Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e domingou, isso mesmo, um domingo lindo aqui no Rio de Janeiro. Vamos logo às notícias do Botafogo. Não, antes eu queria relembrar, estava dirigindo aqui hoje cedo, já estava rodando pelo Rio de Janeiro e estava lembrando, a galera que é das antigas vai recordar, né, do antigo Maracanã. Não sei por que veio esse pensamento na minha cabeça e aí eu estava lembrando do placar, né, do Suderge Informa. Vocês lembram disso? Botafogo de Futebol e Regatas. Número 1, Ricardo Cruz. Número 2, Josimar. Era muito legal a locução do velho Maracanã, Mário Filho, quem viveu como eu, né? Essa época, anos 80, anos 90, né? Enfim, ótimas recordações e acho que a gente tem que se agarrar, né, nesse momento, à nossa história para superar esse momento de instabilidade que o Fogão está vivendo no Brasileirão. Vou falar sobre isso exatamente agora. Pessoal, vamos lá. Tentando manter o ânimo, né? Já que a coisa realmente tá complicada, né? Tá complicada dentro, né, da situação. A gente sabe que o Botafogo lidera 7 pontos, só que o Botafogo terminou o turno com 13 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e diminuiu essa gordura para 7 pontos. Ainda é uma vantagem considerável, tá? No histórico, já trouxe uma matéria sobre isso, no histórico dos pontos corridos, né? A matéria, na verdade, ela está um pouco confusa, porque num lugar ela fala uma informação, no outro lugar ela fala outra, mas deu para entender ali que o Botafogo tá entre as 6 melhores ali, diferenças de ponto a essa altura do campeonato, né? Então é um recorte, sei lá, 20 campeonatos e o Botafogo ainda está ali no top 6 ali, de 7 pontos de vantagem sobre o adversário, né? No entanto, tem um dado preocupante, né? Esses 5 primeiros jogos do Botafogo no retorno representam também, nesse recorte de pontos corridos, a pior campanha de um campeão até hoje, tá? Então, se o Botafogo for campeão e seremos campeões, esses 5 primeiros jogos do retorno significam a pior campanha. Só recordando aqui, São Paulo e Botafogo lá no Morumbi, 0-0, Botafogo 3-0 no Bahia, no Newton Santos, e aí depois a sequência de 3 derrotas, 2-1 em casa para o Flamengo, e jogando com o Atlético Mineiro fora 1-0, jogando contra o Corinthians fora 1-0 para o nosso adversário, né? Então realmente é preocupante esse dado de que é o pior início de campeonato, de segundo turno, melhor dizendo, de um campeão, né? O comentarista da ESPN, o Brailer Pires, no programa Sport Center, se mostrou preocupado, né? Justamente pelo Botafogo hoje ter um aproveitamento de segundo turno inferior a 30%. Quando acabou o primeiro turno, a gente ficou batendo na tecla que não era preciso repetir aquela campanha histórica do primeiro turno, com mais de 80% de aproveitamento, né? Totalmente fora da curva, né? E que uma campanha ali de Grêmio, por exemplo, né, de 50 e poucos por cento, seria suficiente para nos garantir o tricampeonato. No entanto, esses 5 primeiros jogos, né, essas 3 derrotas seguidas, mais o empate fora contra o São Paulo e a única vitória contra o Bahia, deixa o Botafogo com menos de 30%. Segundo o Brailer Pires, o calcanhar de Aquiles desse time são os laterais, né? Eu tendo a concordar com ele, né? Teve a questão do Rafael, né? Que quando estava subindo de produção, tinha feito um baita jogo, o melhor jogo dele pelo Botafogo, na minha opinião, contra o Palmeiras, né? Em seguida, ele tem aquela lesão, fica afastado, e aí nós temos Di Plácido e Marçal como titulares. O Di Plácido é um jogador que vinha dando conta do recado, né? Vem dando conta do recado, apesar dessa falha, por exemplo, contra o Corinthians, né? Ele ter desistido ali do lance. É um jogador esforçado, é um jogador... chegou a fazer um gol, né, contra o Red Bull Bragantino, mas
a gente sabe que ele não é um lateral da mais alta prateleira. Tanto é, né, com todo respeito ao Lanús, era um jogador da equipe argentina, né? Chegou a ter convocação para a seleção argentina, o de Plástico, mas um jogador já com uma certa idade e que não teve um destaque absoluto lá no futebol hermano, né? Já o Marçal não, o Marçal ele vem com histórico de Premier League, de campeonato francês, né? Um jogador muito rodado, muito experiente, na mais alta cotação, porém nitidamente não vive um bom momento, eu diria mais, não vive um bom ano, né? O ano passado no Marçal, quando ele chega ao Botafogo no meio do ano, é melhor do que esse ano de 2023. Porém, o Lage confia muito nele, né? Até porque já se conheciam justamente lá da Europa, né? O Marçal já tinha sido treinado pelo Bruno Lage, e aquela coisa toda, o Marçal é o nosso capitão, enfim, um jogador que impõe um respeito, né, ali fora de campo e tal, mas vem mal, né? Culminou com esse erro aí do jogo com o Corinthians, né? Erro que eu digo porque, assim, uma bola totalmente sem nenhum perigo, né? E ele deu uma entrada que deu margem à interpretação da expulsão. Já falei aqui ontem que, na minha opinião, o amarelo que foi dado em campo, né, na hora ali, cabia bem, estava de bom tamanho, mas o VAR chama, né, e já dá aquela pressão no árbitro de expulsar o Marçal. Também não é descabido, também não é errado a gente dizer que a expulsão, né, foi justa. Caberia ali também a interpretação de expulsão. Então, assim, é um erro capital que simplesmente botou, né, o Botafogo numa situação complicadíssima no jogo, né? Naquele momento ali a gente já viu que ia ficar muito difícil o Botafogo sair com algum ponto lá da Arena Neoquímica, né? E o Hugo vinha jogando bem, né? Só que aquele negócio, é difícil o técnico ter peito para barrar o Marçal da vida e botar o Hugo, né? Agora isso vai acontecer, pode ser até que tenha sido para o bem do Botafogo, ainda mais que o Marçal tem chance até de pegar um ganchinho aí maior por conta ali das reclamações ao sair de campo, né? A leitura labial, tudo, enfim. Então, voltando aqui, o Brailler Pires, ele falou, o Botafogo dá muitas brechas por ali, pelas laterais, como eu disse antes, né? Ele considera o calcanhar de Aquiles do time, né? É complicado, galera. Eu acho que a gente vai ter que ir mesmo de Plácido, né? Até o final. Acho que o de Plácido errou, mas é o que tem, né? Assim, e é o tal negócio. A gente pega até os nossos adversários. Você não tem também times que são perfeitos, né? Do goleiro ao ponto esquerda. Então, o de Plácido é um jogador ali mediano, eu diria. E que pode dar conta do recado, e eu acho que a saída do Marçal, nesse momento que ele não está bem, né? Não estou dizendo que ele é um mau jogador, ele é um bom jogador, né? Mas o momento melhor do Hugo, acho que isso pode ser favorável ao Botafogo, né? Forçando agora o Lage a dar titularidade para o jovem talento alvinegro, beleza? Falando em talentos alvinegros, o Fernando Diniz convocou ontem a seleção brasileira, convocou novamente o Lucas Perry. É muito bom a gente ver um jogador do Botafogo frequentando novamente as convocações da seleção, e também foi interessante que na coletiva ele falou que outros jogadores do Botafogo estão sendo monitorados, né, estão sendo acompanhados, citou nominalmente o Adrielson, né? Ele falou, o Adrielson faz um baita campeonato, né? É um fato, e que a qualquer momento o Adrielson ou outros jogadores do Botafogo podem ser convocados, tá? Segundo o Diniz, eles estão na lista larga, né? O que é a lista larga? É uma lista ali maior de nomes, né? Que depois afunila até o nome dos convocados. Seleção brasileira que joga dias 12 e 17 de outubro, né? Volta a jogar pelas eliminatórias, começou super bem, fez 6 pontos nos 2 primeiros jogos, enfrenta a Venezuela dia 12/10 lá em Cuiabá, e depois no dia 17 vai a Montevidéu enfrentar o Uruguai, beleza, galera? E aí tem um detalhe, né? O Lucas Perry vai estar lá com a seleção,
O jogo é 21 horas lá em Montevidéu, né? E no dia seguinte o Botafogo tem um compromisso às 19 horas em Belo Horizonte, no Independência, né? Contra o América Mineiro. Então o Botafogo vai ter que traçar aí uma logística. A CBF normalmente tem um avião à disposição para trazer os jogadores para o Rio de Janeiro e depois também do Rio para Belo Horizonte. Não é, né, um voo curto, né? É um voo rápido, mas tem um desgaste natural. Então, obviamente que a gente vai ver em que condições que o PR chega. A tendência é que ele consiga jogar, né? Consiga fazer essa maratona Uruguai-Belo Horizonte, né? Em menos de 24 horas. Senão, obviamente, o Botafogo vai de gatito contra o Coelho, beleza? Por isso até que por um lado, foi bom a gente não ter outros jogadores do Botafogo convocado, porque é um jogo... Agora são 14 finais, né, até o final do campeonato, e o Botafogo tem que encarar cada jogo desse como realmente uma final. Eu ontem aqui já descrevi, né, os 3 próximos jogos: Goiás, Fluminense, né, com o mando de campo do Fluminense, e América Mineiro, justamente esse jogo de Independência. São 3 partidas em que é fundamental o Botafogo dar uma resposta. O jogo com o Goiás, com todo respeito ao Goiás, né, já não é só uma final, é uma final de Copa do Mundo, né? O Botafogo precisa vencer o jogo com o Goiás. Precisa, não tem outro resultado aceitável, né? O clima vai ficar muito pesado. A situação do Bruno Lage, não é que o Bruno Lage vai sair, ele, né? É aquela coisa que a gente sabe como era com o Castro, né? O Textor não é um cara de chegar e trocar técnico, né? Então, o Bruno Lage ele vai ficar até o final do campeonato, né? Mesmo a torcida aí, né? Parte da torcida chateada com ele. Então, assim, o jogo com o Goiás realmente virou uma situação que o Botafogo precisa encarar com a maior seriedade possível, né? E aproveitar agora, né? Não é nem data FIFA, mas é uma semana maior, né? Já que o Botafogo jogou na sexta-feira e só volta a jogar na segunda. Então, o Botafogo tem que utilizar muito bem essa semana para recarregar as energias, esquecer o que passou. Galera, eu acho assim, o campeonato do jeito que ele pontos corridos, 3 pontos, né, pela vitória, esses 3 jogos que o Botafogo perdeu, talvez a gente tivesse um pouco mais tranquilo, com certeza estaríamos se o Botafogo tivesse empatado esses 3 jogos. Tivesse, digamos, empatado o clássico com o Flamengo, a gente teria ficado chateado de perder o 100% no Newton Santos, mas é um clássico, tal, o Flamengo jogou bem naquele dia, né? Curiosamente, né? O Flamengo está péssimo, né? Hoje joga a final da Copa do Brasil, mas vem tendo péssimas atuações. Naquele dia o Flamengo era título para eles, né? Então, e o empate ali teria sido até um placar mais justo, né? Verdade seja dita. Então o Botafogo tivesse empatado com o Flamengo, tivesse empatado com o Atlético Mineiro, quase conseguiu, o gol do Galo já acontece ali no final do jogo, ainda teve aquele lance do Diego Costa, do gol do Diego Costa, enfim, tivesse empatado com o Galo, e o Botafogo tivesse empatado com o Corinthians, que era um resultado também completamente normal, pelo que caminhava a partida até a expulsão do Marçal. O Botafogo teria somado 3 pontos a mais. Então, esses 3 pontos que o Botafogo deixou de somar, o Botafogo vai ter que buscar, provavelmente numa partida aí fora de casa, né? Para recuperar. Essa é a minha mentalidade hoje. Não sei se vocês concordam, comentem aí embaixo. Eu estou tentando levar por esse lado de que o Botafogo deixou de ganhar apenas 3 pontos, né? Mas que, obviamente, esses 3 pontos teriam significado a gordurinha aumentar de 7 para 10, a diferença para o Palmeiras, beleza? Então, assim, galera, o momento de ninguém larga a mão de ninguém, né? Ontem foi até interessante, eu saí à tarde e estava num posto de gasolina e tinha um cara, assim, mais ou menos da minha idade e tal, com a camisa do Botafogo, né? E a gente tem já naturalmente aquele ímpeto, né, de saudade, falar, pô, vamos lá, vamos reagir, né, fogão, tal. E é esse o pensamento, né? É esse o pensamento. Eu acho que a gente não pode entrar naquela mentalidade do velho Botafogo de que, poxa, eu sabia que a carruagem ia virar abóbora, né? A gente vivenciou isso por muitos anos, mas não é a realidade atual, né?
Não é a realidade atual. E uma grande notícia, inclusive, é de que a torcida está entendendo isso, esse momento, né? A gente está triste, a gente está puto da vida, para ser claro, mas a torcida está entendendo. Tanto é que o Botafogo divulgou ontem leste inferior e leste superior esgotadas para o jogo com o Goiás, né? Dia 2 de outubro, segunda-feira, às 20 horas, valendo pela 25ª rodada do campeonato. Um jogo crucial, eu diria, para as pretensões do Botafogo, para a moral do Botafogo, né? Para a moral do Botafogo, vencer esse jogo contra o Goiás. Não será um jogo fácil, né? Não será um jogo fácil. Não se iludam de achar, porque o Goiás está lá embaixo na tabela, de que vai ser uma partida fácil. Nenhuma partida é fácil nesse campeonato, e o Botafogo tem que voltar a ter não só os 3 pontos, como uma grande atuação em casa no tapetinho, né? É fundamental para a gente ir motivado para o clássico com o Fluminense e depois ganhar os 3 pontos fora de casa nesse jogo que eu citei do América Mineiro, né? Então, assim, a gente fazer agora nessa trinca de jogos aí pela frente, né? Como eu disse ontem aqui, pelo menos 7 pontos, se considerar um empate no clássico com o Fluminense, apesar de que temos condições de ganhar. Primeiro turno, o Botafogo deu um baile no Fluminense, né? Vamos lá. Ganhou de 1-0 apenas, né? Gol do Cuesta, mas não deu chances ao Fluminense, foi totalmente superior. Isso que eu quis dizer, tá? Antes que alguém comente aí. Falando um pouco da parte aí financeira, né? O Botafogo divulgou um acordo com a Brax, tá? Que é uma empresa de placas de publicidade, né? O Botafogo já tinha feito um acordo ali em junho, junto com o Cruzeiro, com o Vasco, e agora o Botafogo anunciou um contrato maior que abrange os campeonatos brasileiros de 2025 a 2029, é uma notícia do Rodrigo Matos, né, do blog do Rodrigo Matos no UOL, tá? E que vai representar uma grana alta de 12 a 17 milhões de reais anuais, sendo que o Botafogo já recebeu agora 25 milhões de reais de luvas, né, do contrato. É um montante aí que chega próximo, né, dos 100 milhões de reais. Então, um excelente contrato, o Botafogo, que evidentemente precisa, para andar com as próprias pernas, né, de ter subsídios para isso. Então, ótima notícia aí, esse acordo do Fogão. Galera, eu vou concluindo por aqui esse vídeo. Queria que vocês falassem, eu sei que hoje talvez a gente esteja aí um pouco mais, né, menos emocional e mais racional, né, em relação ao que foi o jogo de sexta-feira à noite. Já abordamos ontem bastante essa questão das substituições, da demora, da rearrumação do Botafogo em campo pós a expulsão do Marçal. Já abordamos aqui, inclusive nesse vídeo, a questão do Marçal ter feito uma entrada tão dura, né, que deu margem a isso. Vejam bem, galera, a arbitragem do campeonato é péssima para todo mundo, né? O nível da arbitragem, infelizmente, não vive um bom momento, né? Não é um bom momento da arbitragem brasileira. E o Botafogo, por coincidência ou não importa, não vem sendo beneficiado, pelo contrário, né? Vem sendo prejudicado aí desde o jogo com o Flamengo, né? Eu considero que o jogo com o Flamengo foi o que o Botafogo foi mais prejudicado na arbitragem ali do Klaus e do VAR, que estava tirando uma soneca lá na cabine, né? Então, assim, então o Botafogo tem que tomar todo o cuidado, não pode dar chance ao azar, foi o que o Marçal deu, né? Se faz uma entrada dura como aquela, ele está dando a oportunidade, né? Como diria o Tite, está oportunizando o VAR de chamar e recomendar a expulsão. Foi justamente o que aconteceu, né? Não esperem que nesse campeonato o Botafogo terá, digamos, a boa vontade das equipes de arbitragem e do VAR. Sei lá, vamos supor que por situações, coincidências, né? Sei lá, é difícil a gente falar qualquer coisa. O fato é que o Botafogo está numa posição inédita, né? Assim, uma grande chance de ser tricampeão. Não podemos agora arrefecer, não podemos, né, achar que está perdido. É um momento, como disse bem o Tietê pós-jogo, que já se esperava que poderia acontecer.
ao longo de 38 jogos é impossível, né, uma equipe continuar ganhando, empatando, ganhando, perdendo, ganhando, né, como o Botafogo fez no primeiro turno. Então, né, isso era impossível, mas agora já passou da hora do Botafogo reagir, né, e ter de novo resultados positivos. Esse número abaixo de 30% de aproveitamento é péssimo, é horroroso, né, chega a ser assim até surpreendente, né? Mas o Botafogo precisa logo jogar esse número lá para cima e, como eu disse, que termine o ano, o segundo turno com 50 e poucos por cento de aproveitamento, aí sim será suficiente para a gente ser campeão. Beleza, pessoal? Vai dar 21 minutos. Mais uma vez, é a nossa terapia coletiva aqui, né? A gente começa a pensar em várias situações e eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês pensam como eu, que de repente tivesse empatado esses 3 últimos jogos, estaria mais dentro de uma normalidade do que o Botafogo pode fazer nesse segundo turno, mas agora é hora de vencer, não tem jeito. Para recuperar as 3 derrotas, temos que voltar a vencer imediatamente, né? E não dá margem nem para Palmeiras e nem para Grêmio, beleza? Tamo junto, abraço, fogão, seremos tricampeões, vamos acreditar.